misterioso e encantador que frequentava salões da aristocracia europeia com fama de ter ludibriado até a morte. Depois de um tempo me deparando aqui com esse tema, né, estudando a pauta, deu pra ver que a gente tem muita informação desencontrada, muita desinformação e muita pouca fonte verificável sobre a história desse rapaz, desse rapazote aqui. Vocês sentiram essa dificuldade também? Total. As fontes, elas são muito misturadas, mas assim, elas no geral, elas são muito iguais e no que elas divergem é pouca coisa. O problema não é nem ser igual, porque se são fatos reais, né, você sabe que tem coisas iguais, todo mundo vai falar a mesma coisa. O problema é que, no geral, o texto é o mesmo, né? Então você acha que tudo foi chupinhado numa mesma fonte e as poucas diferenças de uma para outra tem uma variação ali de quem escreveu, de quem narrou, então é um pouco complicado. Eu tô com algumas suspeitas sobre isso, mas é muito interessante porque é o tipo de coisa que se repete muito no mundo do ocultismo, do esoterismo, né? Quando a gente gravou o episódio que o Kelly tava, né, sobre o Abramelin, né? O Abramelin, como essa figura um pouco mais distante da nossa realidade, historicamente, é fácil você supor que aquele personagem pode, inclusive, nem ser um personagem histórico, né? Mas ser apenas um personagem que vai transmitir aquele conhecimento através de outros pensadores que usaram de anonimato e criaram esse personagem pra algum fim, né? Só que aqui a gente tá lidando com o século XVII, né? É muito complexo a gente ver que é um personagem histórico, que ele aconteceu, mas que tem muita pouca coisa sobre. E mesmo quando esses personagens recentes, o relato acaba também dependendo do amor ou do ódio que a pessoa tem sobre o indivíduo, né? Aí aquela coisa, é a fonte que é Cagliostro mora no meu coração, né? E a fonte Cagliostro vá tomar chá, né? Sei lá. Vale qualquer coisa, né? Eu acho que segue aquela máxima de as pessoas deviam ouvir mais os historiadores. Porque, assim, normalmente quando a gente tem uma figura dessas e todas essas inconsistências, etc, a gente precisa fazer o quê? Precisa voltar às fontes do período, analisar os documentos que a gente tem do período. Eu entendo que pré-Revolução Francesa, a gente tem uma perda de documentos na Revolução Francesa, isso dificulta, mas de qualquer forma a gente tem que tentar entender o que se tem de relato do período mesmo. E eu vi já aqui, enquanto eu tava pesquisando, eu vi que tem um livro de 1791, teoricamente ele morre em 1795, então é um livro de época mesmo, né? Então eu diria que essa é uma fonte principal para começar qualquer pesquisa mais séria sobre ele. E daí, a partir daí, você tem textos já de 1800 e tal. E eu acho que o que eu senti falta foi de um trabalho mais acadêmico mesmo de história. Eu acho que provavelmente o melhor é o Magista Maçônico, né? Sim. Que foi escrito em 2008, mas ainda assim eu senti falta de trabalhos mais aprofundados de história mesmo, porque senão é o que vocês falaram, a gente fica muito tal pessoa fala isso, você tem uma narrativa principal que os místicos vão seguir, todo mundo vai só repetir aquelas mesmas informações, sem necessariamente ninguém voltar lá atrás e tentar questionar, né? É importante, sempre questionem. Esse é o processo. Isso aí não acontece só com a figura do Cagliostro, não. Isso aí vai acontecer com N outras figuras. O rolê de que Jesus era parte dos essênios, o rolê de que do Saint-Germain é uma coisa parecida, vários outros personagens que acabam ficando icônicas e muito mais personagens mesmos, justamente por você não ter um método, você não ter um retorno para aquilo. E às vezes você ainda corre o risco de, ao lidar com essas questões de personagens, de situações místicas, ou até, por exemplo, de interpretação de símbolos. Tal símbolo vai ter tal significado porque alguém falou isso, descobriu isso lá atrás e ponto final. Se você parar pra ver, toda a egiptomania do Crowley é isso. É como ele interpretou que aquela porra significa e ponto final, entende? E agora é assim, né? E agora é assim. E a próxima pessoa que foi pensar em passar num crivo daquilo foi tipo foco de pestilência esse ano, saca? Ano passado, acho que foi que eles fizeram o programa com uma egiptóloga, né? Falando sobre os símbolos do Crowley. Sim, inclusive recomendamos deixar aí no link do post. Maravilhoso. Então acho que foi a primeira pessoa a pensar em fazer isso, saca? E somando isso que a Tupá e o Kelly estão colocando aí, não pensem que isso é deixar a história fixa ou deixar a história segmentada. É muito importante, sim, você voltar nos documentos originais, tentar voltar ao máximo da época para fazer uma revisão daquilo que já foi estudado, mas não é bem esse revisionismo como muita gente coloca hoje em dia de forma pejorativa, né? Que é justamente a pessoa voltar para tentar mudar o passado, para favorecer alguma coisa no presente. Aqui a gente está falando justamente o quê? Fazer estudos sérios para ter uma nova perspectiva, uma nova visão
daquela situação ali com novas interpretações e não manipular essas interpretações, como muita gente fala da história, que ela quer favorecer um presente com uma história do passado mais favorável. Não é isso aqui. É justamente pegar essa história real ou não, com documentos reais, e tentar comprovar ou desmentir as coisas que chegaram até hoje. Mas hoje vamos tratar da história especulativa do ocultismo alternativo, ou mais ou menos essa... Cara, eu acho legal que esse termo é real, né? Agora, é isso, assim. A história especulativa alternativa do ocultismo ocidental, que hoje vamos descobrir, afinal de contas, nosso queridíssimo Conde Cagliostro, ele é um personagem real? Afinal de contas, esse enigma, vamos tentar descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. No momento de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, em mais um episódio maravilhando aí para todos vocês. E tem aqui recadinhos fantásticos para você. Primeiramente, agradecer a sua participação, a sua audiência e a todo o resto. Também te avisar que você pode ajudar a gente participando da Pod Pesquisa 2019, que está sendo feito pela ABPOD. Então, galera, entra aí no site, no mundofreak.com.br, no post desse episódio. Eu vou deixar ali para você o link para você participar da pesquisa. Isso é muito importante para nós, porque ajuda a gente a entender o nosso público. Não apenas o Mundo Freak, como toda a mídia podcastal, e saber um censo, e que a gente vai saber exatamente quem é você, o que você prefere, e a gente consegue trabalhar produtos e serviços para vocês de maneira muito mais fácil, né? Produtos eu não falo necessariamente vender alguma coisa para você, mas eu tô falando exatamente dos nossos programas, né? Que são grandes produtos, né? Apesar de não estar tendo ali uma relação de troca e venda, a gente tem uma relação de entregar algo bacana para vocês toda a semana. Também vem aqui falar do canal do Mundo Freak no Discord. Pra você que não sabe, tá dando mole, o Discord é a nova forma da garotada se conectar. Tô me sentindo agora com 30 anos mais velho do que eu sou falando desse jeito. Na rede mundial de computadores. Então, para você que não sabe, tá dando mole, temos aí um grupo aberto no Mundo Freak do Discord. Um canal ali, um servidor para vocês. Então, se vocês quiserem ir lá pra conversar, se vocês quiserem jogar, assistir filminho, coisas lá... às vezes pode parecer um pouco complexo para você que quer entrar e tal, porque se você nunca viu o Discord e tal, mas é muito simples. No seu canto esquerdo, a gente vai ter lá os canais dentro do servidor do Mundo Freak, e ali na parte central você vai ter os chats, né? Então você vai ter chat de voz, você vai ter chat de texto, né? Cada um para diversos temas diferentes, para cada objetivo diferente. É claro também, se você tiver dúvida, você pode ir lá, que a gente tem moderadores e pessoas que podem te ajudar a qualquer dúvida que você tenha, tá bom? É um grupo aberto, tá bom? Então mesmo que você não for apoiador, fique à vontade. E pra você que é apoiador, teremos sorteios em breve, agora final de ano, sorteio de Natal para você, nosso queridíssimo apoiador. Você pode ganhar aí coisas legais, mas enfim, fiquem de olho, eu vou mandar e-mail pra vocês vão receber aí na caixa postal o nome dos ganhadores e o que a gente vai estar sorteando pra vocês verem que aqui ninguém brinca em serviço. E pra finalizar, pra gente voltar a falar aqui do Conde Cagliostro, a gente tem que falar o quê? Galera? Pra você que não sabe, tá dando mole, temos aqui a Ira Croft. Ira Morato, que infelizmente não está nesse episódio, mas que está no meu coração e no coração de vocês, que eu tenho a absoluta certeza. Ela
tá roteirista agora. Tá roteiristinha. Olha, rapaz, eu tô com muito orgulho dela, porque o trabalho dela é fantástico. E pra você que não sabe, tá dando mole também, temos aí a HQ Sinistra, que é um compilado de histórias macabrélicas e que um dos contos, em formato de quadrinhos, foi escrito e proposto por essa maravilhosa integrante do Mundo Freak Confidencial. E, cara, não é por... Nossa, meu Deus do céu, é claro que se eu não falar que é bom, eu vou dormir no sofá. Mas não é por isso que eu tô falando que é bom. Eu tô falando que é bom porque eu li, cara, tá sensacional. Eu já vou dar uma pitadinha do enredo. Você pega, vamos colocar assim de maneira lúdica vocês vão entender, vocês vão entender. Capitu encontra Mary Shelley e no meio do caminho tem um filho e é essa história que ele escreveu, cara. É um negócio de louco e o final é absolutamente maneiríssimo, cara. É muito legal. Eu não vou criar muita expectativa, senão vocês vão igual a querendo ver Sexto Sentido, que acha que vai ter um plot twist que vai arrasar tudo. Não é sobre isso. É sobre uma grande brincadeira, né, que é feita com relação à literatura brasileira e esse clássico do horror mundial que é Frankenstein. E vocês vão, cara... Vou deixar o link aí pra vocês também acessarem o site e poderem comprar a sua edição da Sinistra, super baratinho, dá menos de R$50 com frete, prometo pra vocês, e adquira já a sua edição número 2 da Sinistra, onde teremos aí a história de Ira Croft em uma das histórias, tá bom? Então é isso, bora voltar lá, vamos falar do Conde Cagliostro e quais são as faces desse Conde. A gente descobre agora no Mundo Freak. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje eu sou Andrei Fernandes, porque em outros dias posso não ser. Porque, enfim, vai que daqui a 200 anos alguém escreve uma história e fala que meu nome, na verdade, era Dom Andrei de Fernandes e hoje eu era, na verdade, um mega high priest de alguma igreja satanista, enfim, qualquer um pode inventar qualquer coisa, né? E hoje a gente vai falar do Conde Cagliostro, uma figura que vai ser, depois de eu me debruçar sobre esse tema, eu acho que ela vai ser bem interessante para uma outra pauta que a gente vai fazer, inclusive. Então aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente falou sobre alquimia, a gente tem um podcast próprio para isso. Ah, então, olha que legal. Pra pessoa... Pra pessoa ver a playlist de esoterismo aqui do Mundo Freak, ela vai ter que passar pelo Mundo Freak Confidencial número 186 de Full Metal Alchemist. Então o episódio tá credo. A gente não falou de alquimia, né? A gente falou de Full Metal Alchemist. É melhor. Pior que a gente, metade do episódio é um episódio maneiríssimo de alquimia, né? O outro é discutindo o desenho japonês. Mas é muito legal, né? Que a gente cita personagens que a gente vai citar aqui, como por exemplo Paracelso, né? Saint-Germain, acredito que a gente tenha pelo menos mencionado. E aqui é meio que uma continuação de toda essa história, pra depois a gente ir pra uma pauta que eu tô querendo gravar há muito tempo, que o Thiago tá só corpo fora aqui comigo hoje. E pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaona. Rapaz, quando o André mandou a pauta, eu fui lá, minha esposa indicou um desenho na Netflix lá, eu fui assistir Miyazaki e não tem nada a ver. Pois é, né? O Castelo Cagliostro, eu acho, né? Que é o do Lupin terceiro, Lupin 3. Eu nunca entendi. Eu achei o desenho bem legal, mas eu não sei de onde o cara botou o Castelo do Cagliostro ali. Eu acho que realmente ele só gostou do nome e colocou ali no desenho. Bota fé que foi só isso mesmo. Ele falou, um nome interessante aqui. Pois é, o Conde Cagliostro é muito bom. Inclusive, vale uma curiosidade aí, que Lupin III, ele é inspirado no Arsène Lupin, que é um personagem da literatura... Grande ladrão. É, super bacana e ele é realmente o ladrão. A resposta francesa ao Sherlock Holmes, né? Exato, né? E ele é uma versão japonesa dessa história toda contemporânea, pra época, né, que o filme foi feito, dirigido pelo Miyazaki do Estúdio Ghibli. Mas eu não sei dessas informações porque eu não sou tacredo. E pra me ajudar temos aquele também, nosso queridíssimo Marcos Keller. Olá, eu quero dizer que Cagliostro, ele é muito bacana no Spawn. E sabe por que ele é um bom personagem de Spawn? Porque ele foi feito pelo Neil Gaiman, não pelo Todd McFarlane. Olha aí. Então deixa ele um personagem fantástico, assim. Com todo respeito ao McFarlane. É muito bom, cara. É o mendigo que tem lá, que fica normalmente com um gato na mão. É o Cagliostro. Exatamente. Temos aqui ela também, vinda das terras geladas, do lado do pote de sorvete com feijão, Tupá. Guerra.
bem que gostaria de estar em terras geladas, mas aqui em Brasília tá um calor que só. Eu acho que a geladeira tá quebrada, Andrei. Chama o técnico, pelo menos. Eu tenho fotos pra comprovar que eu tava na geladeira. Tá igual o Coringa dentro da geladeira aí, gente. Que isso? É verdade. E temos aqui um convidado super especial que, afinal de contas, vai desmembrar um pouco sobre toda essa parte esotérica com a gente. Nosso queridíssimo Thiago. E aí? Tudo bem? Falar o nome Cagliostro já é um grande desafio, né? Porque o nomezinho, né? Pois é. A gente vai decidir aqui, tipo, Cagliostro, Cagliostra, Cagão. Como é que vai ser? Vou chamar ele de Caguinho. Caguinho é legal. Vou chamar de Conde. Porra, facilita, Conde, hein? Não fala isso. Se eu fosse um Conde, eu gostaria de ser chamado de Conde. No Rio de Janeiro não pega bem se você chamar de Conde. Por quê? Porque teve um prefeito chamado Conde, ou foi governador? Foi governador. Não, prefeito mesmo. Que era o maior... Enfim, era. História do ocultismo alternativo do Rio de Janeiro, que é outra página da história da humanidade. Só que essa ninguém se importa. Esse é outro mundo freak, né? O Rio de Janeiro se transformou num episódio Mundo Freak e é de eterno, né, cara? É total, né? Mas vamos voltar aqui. Bem, a gente tá em Palermo, na ilha da Sicília, em 2 de junho... Quem me dera. De 1743. Pois é. Palermo é quase um Belfort Roxo, se você parar pra pensar bem, Rafael. É quase um Belfort Roxo aqui. Porra, coitado do pessoal lá, cara. Que foi onde o Conde nasceu, assim, né? Então, a gente vai tratar muito sobre o século XVIII aqui, né? A gente tá em 1743. Em teoria, ele morre, em teoria mesmo, né? Em 26 de agosto de 1795. Então, foram aí algumas décadas de existência andando e causando. E aí, sendo bem sincero com você, querido ouvinte, a gente não quer jogar caroço no angu de ninguém, mas as fontes, elas são muito desencontradas, porque, basicamente, a gente se depara com uma bifurcação. Na primeira bifurcação, a gente tem a narrativa esotérica teosófica, que é uma organização que vai nascer praticamente quase um século depois, que vai transformar esse cara aqui quase num tom messiânico e vai falar, não, o cara era foda, inclusive talvez ele não tenha nem morrido, ele seja imortal, ou ele é a reencarnação da pessoa que tá comandando a nossa ordem. Ao mesmo tempo, no outro lado da bifurcação, a gente tem o que a igreja escreveu sobre esse cara, ou seja, ele foi condenado pela Inquisição. Então é muito dispar, né? Provavelmente a verdade está no meio desses dois caminhos, só que a gente não vai descobrir aqui hoje, talvez, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir, Marcos Keller, 1700 e lá vai bolinha. A gente tá muito perto da Revolução Francesa, né? Sim, a Revolução Francesa já tava rolando. Ela tava no meio do rolê. Ela, abre aspas, acaba, né? Porque há controvérsias a respeito disso, mas que ela acaba, o período de intensa agitação política acaba, se eu não me engano, ou em 1799 ou em 1800 já. 99. É quando ela se encerra. Mas tem, né, os pós, né? E o próprio Cagliostro vai se envolver, né, nas tretas da Revolução Francesa. O famoso episódio do colar, não sei se a gente já fala dele. Eu tenho mais uma coisa até a respeito da Revolução Francesa que eu acho que é importante. Uma das coisas que levantam tanto, acho que a figura do Cagliostro, que ele é recuperado, né? Ele vai ser recuperado principalmente pela figura dos ocultistas franceses, num momento em que o ocultismo inglês estava muito forte. Você tinha algumas figuras inglesas que estavam começando a se fortalecer e tal, e começando a se levantar. E eu percebo que na figura do Cagliostro, você tem um pouco daquele rolê da construção da figura dos gauleses, sabe? Com uma coisa de orgulho. Sim. Tipo, a gente também tem. Tem uma coisa assim. A gente também tem, o nosso é legal. Tiradentes, assim, né? Eu vejo um pouco disso, assim. Eu posso estar falando bobagem, mas tudo bem. Como é a história especulativa do ocultismo, eu vou falar e vai ser repetido eternamente e tá tudo certo, virou real. Mas eu vejo um pouco disso. Amei a história especulativa do ocultismo. E assim, adicionando, quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu fiquei de bobeira, porque o camarada, nos vídeos que eu assisti, nos 4 vídeos que eu assisti, muita coisa da Revolução Francesa é acreditado diretamente a ele. Eu fiquei assim, gente... Sim. O cara é o pai do capitalismo, do socialismo e do comunismo. Falei, mas what the fuck? Esse é bom, hein? Aí o cara quer, porque a liberdade da Revolução Francesa vai dar geração ao capitalismo, o outro vai dar ao comunismo. Cada um desses símbolos, né, da bandeira da Revolução vai gerar o comunismo, o socialismo e o capitalismo. É isso aí, porque tudo vai ligar na teosofia, que dos líderes escolhidos. Tá ligado que isso aí é uma atribuição simbólica da coloração da bandeira. Sim, mas o cara vai fazer a associação das cores com as palavras e tudo isso do Cagliostro, que é o cara que... Bem-vindo ao ocultismo, é isso. Mas eu diria, inclusive, que Cagliostro aí não é nem de esquerda nem de direita, ele é pra frente, porque a sociedade teosófica...
Veste de laranja, né, inclusive, né? Ele é o novo. Não, vamos acabar a piada aqui antes que ele se comprometa mais do que a gente tá fazendo. Ah, porque tem ouvinte aí que é do Partido Novo que só falta me bater, né, inclusive. Inclusive, ele tinha um programa de construção de casas pra pobres num programa muito famoso no sábado, à tarde. Vamos parar. Daqui a pouco a gente tá chamando o cara de ANCAP aí. Aí pronto, que é outra galera que me gosta agora. Eu ia falar que se ele fundou o capitalismo, o comunismo e tudo mais, ele provavelmente também compunha as músicas dos Beatles, né? E é do Raul Seixas também. Mano, a gente tá indo muito longe. Caralho! E se o que sobrou do Cagliostro hoje está nos Estados Unidos e tá direcionando o governo brasileiro através de suas filosofias? Olha aí. Mas o busto dele não tá lá nos Estados Unidos? E deixa eu acrescentar mais uma parada? Sim. Agora histórico mesmo? Eu gosto muito da passagem que fala que... Assim, existem vestígios históricos da existência de um cara chamado Cagliostro, que se dizia conde, que caiu nas graças de uma determinada figura real, né? Acho, determinado nobre. É de uma parte da monarquia, né, ali. Ele vai ter uma influência na corte E francesa. da religião também, né? Tinha um bispo que era muito camarada dele. Ele vai ter amigos católicos, né? Tinha uns brothers católicos que eram muito próximos dele. Então, assim, existe esse cara. Agora, se esse cara é o Superman Cagliostro, é outra questão. Eu gostaria muito de ter contato com esses materiais franceses, assim, sei lá, tá lá pra poder pesquisar, porque até onde eu sei, existem bons relatos, né, de várias coisas, por exemplo, dos presos da Bastilha. E ele é um dos que esteve na Bastilha também por um determinado período. Então tem essas questões que são... Aparentemente existem vestígios materiais pra se estudar um Cagliostro histórico. Sim, sim. Né? É isso que eu acho muito bacana. Ele não é um personagem fictício. Sim, tipo Saint-Germain. Saint-Germain é mais obscuro. Ele é um pouquinho mais complicado de você entender. O Cagliostro parece que ele apareceu mais, ele viveu mais, ele existiu, mas ele deixou mais vestígios de sua existência, entende? Quando a gente pensa na Revolução Francesa, a gente tem um pouco daquela ideia dos iluministas, né? Não, a Revolução Francesa, a Era da Razão. Tudo lindo. Tem toda aquela festa que entra uma mulher vestida de Deus da Razão na igreja de... Nossa, aquela onde teria lá o Corcunda de Notre Dame, né? Notre Dame. Tem toda essa coisa. Olha aquela igreja onde tem o... Inclusive o Corcunda de Notre Dame, ele tem esse nome por causa da igreja. O nome dele é Notre Dame, Corcunda é o nome da igreja. Eu conto. Cara, o Thiago me representou muito agora. Caraca. Dislexia dá nisso, né? Mas o que é interessante? Então a gente tem essa visão de um movimento ultra racional, né? Voltaire, viva la raison, né? Sei lá. Mas tem alguns estudos históricos que mostram que o discurso ocultista ou esotérico teve uma certa influência popular muito forte durante a Revolução Francesa. Então você resgatar esse tipo de figura histórica, tinha o Mesmer também na França, tinha uma série dessas figuras, porque a gente pensa o seguinte, uma coisa é os cientistas, os filósofos, literários conversando ali, não, Deus pode até existir, mas a igreja enquanto instituição, ela nos mantém nas trevas, não sei o quê, porque não pode ter livre pensamento, e tralalá, e assim vai. Agora, pro povão, a minha vida tá igual, esse papo não cola. Agora, se aparece algum místico, digamos assim, alguma figura mística que cura, que pode dizer, não, você também pode curar. Essa coisa de que os nobres são descendentes de uma linha mais pura de Adão, qualquer coisa do gênero, que eles estão mais próximos de Deus, isso é mentira, você mesmo pode curar, tá vendo? Não sou nobre, curo. Essas figuras místicas ajudaram a essa mudança de mentalidade no ponto de vista popular, né? Eles meio que dividiram o sagrado, né? O sagrado não pertencia mais só à nobreza, de certa forma, e você poderia alcançar o sagrado por conhecimento. Isso que o Thiago tá falando, ele é muito importante pra se falar, porque existem estudos, né, mais firmes a respeito da participação da maçonaria francesa na Revolução Francesa, né? Inclusive, a própria organização da maçonaria, muitas lojas francesas já se organizavam segundo os preceitos do Montesquieu, Sim. antes do bagulho começar a ser utilizado como organização política, né? Que o Montesquieu, ele era um iniciado maçônico e por aí vai. Então você tem essa estrutura justaposta já. Porque tem a discussão da razão, mas você não pode esquecer que o ocultismo desse período, ele se dizia praticante do método da razão. Então, é isso que eu ia querer levantar. Assim, antes de qualquer
qualquer coisa. Por isso que é interessante a gente fazer um pouco desse contexto histórico, porque eu acho que a gente vai entender mais a figura do Cagliostro entendendo um pouco do contexto que estava se passando na época, porque você vai ter diversas ordens esotéricas, inclusive Madame Blavatsky, a Sociedade Teosófica 100 anos depois, vai falar o quê? Vai falar que o cara participou da maçonaria, inclusive acredito que tem alguns documentos que envolvesse isso mesmo. O cara participava da Rosa Cruz, inclusive acho que a Blavatsky chegou a dizer que ele foi o último dos verdadeiros e originais Rosa Cruzes, né? Então você vai ter muito dessa coisa enquanto a igreja era tratada como obscurantismo pra essa galera, e obviamente a igreja perseguia essa galera, não era à toa, né? Ao mesmo tempo essa galera começava também a se filtrar. Agora, eu acho que é muito interessante a gente tomar um certo cuidado, porque eu acho que o Kelly falou é isso mesmo. Como grupo organizado, essas sociedades esotéricas, essas sociedades discretas que ocorriam assim, elas participavam da política como participam hoje, né? É um pouco diferente do discurso que você vai ver por aí, do tipo, não, na verdade, a maçonaria está aí dominando o mundo por debaixo dos panos, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz um pouco dessas afirmações, porque a gente pode cair muito fácil para esse tipo de afirmação que muita gente acredita, né? Que existe conspirações inteiras. Até existe algumas, mas como diversos outros grupos organizados provavelmente estavam fazendo na mesma época, né? Não era uma questão de controle, mas era uma questão de, alguns aristocratas que não estavam satisfeitos com a igreja nem com a monarquia, talvez, né? Eu acho que cabe a gente falar também sobre a questão, quando a gente fala da razão, né? Porque era baseado na razão e tal. O nosso conceito de razão atual não inclui esse esoterismo, mas o esoterismo naquele período, ele era profundamente baseado na razão. Então, as pessoas tendem a ver uma separação muito doida agora, especialmente porque a forma como as ciências se desenvolveram, e as ciências que não se enganem, elas se desenvolveram em grande parte, as ciências exatas, digamos assim, né? Física, química, etc. Que não se enganem que elas se desenvolveram a partir do esoterismo. Então, o esoterismo nesse período, ele é entendido como o ápice da razão. Quando a gente está falando dos esotéricos, a gente não está falando, né, em 1700 e tanto, a gente não está falando de uma galera muito doida que sei lá, se vestia de preto e fazia uns pentagramas. Você tá falando que essa galera é assim hoje, Tufá? Não, tô falando que hoje tem pessoas esotéricas que fazem isso. Não tem? Não tem esotéricos que se vestem de preto e fazem pentagrama? Deve ter, não sei, deve ter. Você não frequenta esses lugares, não? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Negócio pessoal que é esotérico, usa preto, tal, parece que tá saindo pro rolê. Eu nunca vi. Eu vou manter em silêncio. Depois a gente tira uma foto do Keller de preto com pentagrama. Mas assim, então não é uma... A gente não tá falando quem se dedicava ao esoterismo, assim como hoje muita gente que se dedica ao esoterismo vai estudar, vai passar muito tempo e tal. A ideia era essa, era buscar na razão. Então, quando a gente fala, mas tem muitas chaves esotéricas na Revolução Francesa, isso não é incongruente ou isso não é bizarro, ao mesmo tempo que a gente fala, olha, a Revolução Francesa tinha toda essa base da razão. Porque a razão era justamente isso, era tentar entender o mundo sem necessariamente a lente da igreja, que era a lente principal que estava tendo até aquele momento. Então, quando a gente fala da razão, a gente está falando também de esoterismo, especificamente nesse período, né? Uhum. Concordo 100%. Sim. E isso é muito interessante. Porque, enfim, Cagliostro, ele seria E vamos lá, né? Essa galera dessa época era muito polivalente, né? Ele não era uma coisa apenas, né? Ele era médico, ele era alquimista, ele era um esotérico, ele era um astrólogo, ele era filósofo, ele era um livre pensador, né? Ele era muito conhecido por sair, tratar as pessoas. Isso eu já tô falando numa época em que... Eu não tô falando daquele momento histórico que a igreja depois vai dizer, que inclusive vamos citar mais pra frente, que da adolescência dele meio bandidinho e tal, que isso vai ser um pouco dessa visão católica de construção pós o que vai rolar. Mas onde que ele fica conhecido? Se aproxima muito da corte francesa, como essa figura de alquimista, o astrólogo, conseguir alguns patrocínios, né? Abrir aí algumas lojas maçônicas, segundo dizem as histórias, né? Inclusive, ele seria um dos responsáveis por meio que uma união maçônica naquele período, naquela região, né? Que participava, inclusive, aí o supracitado pelo Thiago Mesmer. Pra quem não sabe, era o cara que teorizava, ele era o pai do mesmerismo, né? Você tinha aquela crença do magnetismo animal, de que a gente possui um magnetismo fluídico dentro da gente, que se desequilibrado pode gerar algumas doenças e você pode, através do seu magnetismo animal de outra pessoa, fazer uma cura
cura, né? E aí depois de você, quando a gente vai caminhando um pouquinho mais e tal, vai acabar com, por exemplo, o passe magnético, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Você vai ter amigos como, por exemplo, aí o Saint-Germain, já também citado pelo Kelly, que é essa figura muito oculta e muito... Como é que eu posso dizer assim, né? Se o Cagliostro, ele tem essa imagem construída em volta dele quase messiânica, o Saint-Germain era praticamente um messias esotérico ali na região, né? Era um Trimegisto 2.0, né? É. Só pra os ouvintes ficarem aí por dentro, como vocês sabem, eu não sou tão entendido nessas paradas esotéricas. Aí eu fui vendo sobre o Cagliostro, aí apareceu o Saint-Germain sempre, eu falei, procurar quem é esse camarada. Procurei no YouTube. Cara, os vídeos eram tipo Jesus, sabe qual é? Só que era uma foto do Saint-Germain. Aí eu, o cara tem uma aura de luz em volta dele. E os caras que eu falei, gente... É, a luz roxa, né? A luz púrpura. É a galera que já transformou ele em mestre ascenso, né? Inclusive, adicionando a isso, tinha pessoas falando que o Cagliostro é discípulo de Saint-Germain e outros falando que ele era do mesmo grau, do mesmo quilate que o Saint-Germain. Eu falei, esse pessoal aí, né? Dois Jesus, dois grandes messias. Interessante, tem uns que defendiam essa diferença e outros falavam que eram iguais, mesmo nível. Parte desse lado folclórico do Cagliostro é muito que vai se repetir em muitas figuras do ocultismo de séculos passados, que é essa crença de que foi uma pessoa muito viajada, inclusive que teve algum contato com o Oriente. Eu, particularmente, acho um pouco difícil esse tipo de coisa acontecer, porque parte de uma construção de crença mesmo, de fé. E, novamente, eu não acho que se você segue teosofia, se você é da teosofia, você é da Rosa Cruz, é maçom e tal, não é um... Eu não quero que soe como um ataque nem nada disso, né? A gente tá aqui debatendo como personagem histórico, né? Mas é muito disso, dessa influência que depois a própria Blavatsky, que aí historicamente ela realmente fez, que é viajar pro Oriente, trazer coisas, por exemplo, aí vai se misturar muito karma, reencarnação, essa coisa iluminada, né? Da não violência, né? Essa figura mesmo de iluminação espiritual que ele vai trazer, que a gente não tem uma comprovação de que ele realmente tenha feito, né? Eu acho que existe até algumas alegações que existem alguns documentos de que ele esteve na Rússia, e como a gente sabe, a Rússia é praticamente um continente, né? A parte, né? Ele vai até o Oriente. É um Oriente muito doido também, né? É, mas nada indica que ele tava ali com os mestres ascensos no Himalaia aprendendo sobre chakras. Provavelmente isso não aconteceu, né? Eu acho que, assim, a gente sabe que, apesar de tudo, das dificuldades e tal, de não ser fácil você transitar de um lugar pro outro, não era impossível você ter, sei lá, Sim, claro. Um alemão na China, um chinês na Inglaterra, assim. Não é nada... E que muita gente viajava. Claro, não é nada absurdo, assim. É difícil, era suscetível a doença, violência de vários tipos, por aí, perigoso, assim. Acho meio complicado alguém que seja um conde real fazer algo assim, porque você precisaria de uma comitiva grande, por aí vai, acho um pouco complicado, né? Isso acaba ficando pra uma galera que tá num ponto mais médio de classe, né? Sobrar você ter grana suficiente pra viajar, mas você não se acha importante demais pra não se colocar em perigo. Pra ser visado, né? Então você tinha um ponto ali. Então não é impossível, mas o problema é que o Oriente, ele era o trunfo já, né? A partir do século XVI, o século XVII você já tinha isso, século XVIII então é mais presente, vai ser no século XIX também, que o Oriente, ele vira um trunfo. Então, o que é isso? Veio do Oriente, pá! Isso aqui tem uma coisa legal. Você tem uma moda, né? Um orientalismo muito forte, assim, que vai... Tudo que é do Oriente é bom. Até hoje a gente ainda tem um pouco isso de, não, mas isso daqui é um mestre do Oriente, aí todo mundo fala, nossa, sim, tal. Essa figura exótica, né? Até quase racista, né? Do cara, do mestre oriental. Né? Quase racista não, é racista, né? É racista, sim. É uma visão super racista do Oriente, de você trazer o Oriente como simplesmente essa terra de que todo mundo é iluminado. Sábio simples, né? E você pega o Oriente como se fosse uma coisa só, né? Sem contar que, tipo, cara, o Oriente são muitos lugares, inclusive maior que a Europa, né? E você ainda por cima acaba pasteurizando nesse rolê. O próprio... Uma figura importante pra gente ver isso é a própria figura do Confúcio, né? O nome do cara é Kung Fu Tse, foi traduzido pra ocidental conseguir falar como Confúcio, fizeram um pastiche lá, de uns pedaços, umas ideias loucas dele lá, só pra você poder apresentar isso como uma coisa diferente, né? Dentro se eu não me engano, não lembro agora se foi na França, não me lembro, eu vou falar merda, então tinha quieto. Mas quando você traduziu as questões do Confúcio, ele foi pra
pra um folhetim mesmo, pra você mostrar e botar isso pra frente. Não tinha um interesse em estudar parte da cultura ou realmente em pertencer e participar aquilo, né? Não era essa a ideia. A ideia é você ser um super trunfo mesmo. É do Oriente, pá, ganhei. E essa coisa da moda mesmo, né? A gente tem ali em 1600, 1700, você tem as chinoiseries, né? Que é tipo essa coisa de você usar roupas com influências e tecidos orientais. Aí você vai usar, então tudo que é oriental é mais fino, então você acaba que com esse movimento do esoterismo, você também vai buscar essa influência oriental porque ela é fina, porque é fino você ser oriental, não ser oriental não é fino, assim, né? É fino você usar influências orientais em tudo. Lembra daquele Wide Country? Então, é mais ou menos isso aí. Uhum. É verdade, é uma aquele documentário lá da Netflix que o meu inglês é uma bosta. É o do Osho, né? Do Osho não, dos discípulos do Osho, muito louco. Tem merda do Osho também, mas é focado na discípula dele, né? Mas de qualquer forma, então em 1700 ali, você tem é muito forte essa questão do esoterismo como essas grandes filosofias e tal. Então, caso o Cagliostro tenha sido um grande charlatão, ele falar que ele foi pro Oriente e tal, isso é fundamental para ele ter credibilidade nesses círculos. Porque a partir do momento que ele foi pro Oriente, significa que ele buscou na fonte, né? E daí, como as pessoas não conheciam o suficiente do Oriente para poder efetivamente julgar, qualquer coisa é Oriente, né? Ele falou ali, qualquer coisa tá valendo como Oriente. É justificável, né? Exatamente, né? E é muito interessante porque eu gostaria de citar, e eu citei esse contexto histórico também, porque na parte esotérica da coisa toda, você tem uma... Como é que eu posso dizer assim, né, cara? Tava um terreno muito fértil para o esoterismo, né? Ele vai ter contato, por exemplo, com Saint Martin, né? Que vai ser aí o martinismo, que vai influenciar muita coisa sobre Eliphas Levi, o próprio Papus, né? Que são figuras bastante citadas aí para quem é ocultista, para quem é esotérico, né? Os próprios Saint-Germain, né? Que vai aí também, e o próprio Cagliostro por si só, né? Ele vai influenciar aí a teosofia, né? Que é onde tá ali as chaves de muita coisa que a gente sabe hoje de ocultismo, né? Esse orientalismo de chakra, de reencarnação, de muito tipo de coisa. Queria que você falasse um pouquinho, Thiago, sobre essas influências, do porquê que isso estava acontecendo dessa forma. Como é que tu vê isso? Você que se debruçou sobre isso um pouco. Olha, a maneira que eu vejo é mais ou menos assim. Quando você tem esse começo da modernidade, iluminismo, essa valorização da razão, em que você tem um movimento de que a autoridade da Igreja Católica é ruim, que não deixa de ser também o contexto da Reforma Protestante, tudo, você vai criando uma espécie de separação da sua origem. Pensa o seguinte, o que é a tradição do Ocidente? A Igreja Católica, que continuaria Roma, tudo. A partir do momento que você vai contra essa figura paterna, você fica sem família, você fica sem uma ancestralidade. Como você busca se religar a alguma tradição? Tem que ser algo de fora, porque se você buscar uma tradição ocidental, a Igreja Católica, ela sintetiza uma série de correntes gregas, romanas e tudo. Então tudo que você busca no Ocidente, de uma certa forma, você pode dizer que está caindo de novo na Igreja Católica. Nessa falta de uma paternidade, de uma maternidade cultural, você busca onde? Você busca no Ocidente. No Oriente, no caso. No Oriente, desculpa. Dislexia atacando de novo. E ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade de reler algumas coisas clássicas do próprio Ocidente sem necessariamente tendo que dar um disfarce aqui e ali. Bater uma continência para a Igreja Católica, né? Exatamente. Eu posso abrir Platão e falar de reencarnação. Só que como Platão foi lido pela Igreja Católica também, então o que eu faço? Eu busco a reencarnação no Oriente. Eu posso ler os delírios platônicos como estados de êxtase, de meditação oriental. E ainda mais que já tenho desde o século II, mais ou menos, depois de Cristo, a lenda de que Pitágoras teria viajado ao Oriente também, né? Então é como se eu, ao reconectar com essa tradição antiga, já tinha esse mito orientalista na própria história, na própria mitologia do Pitágoras, e eu busco uma nova ancestralidade. Eu não vou na África, porque eu vou na África, eu posso pegar o Egito, o resto não, afinal estamos escravizando aquele povo, não dá pra pegar aquela cultura, né? Estamos lá, por mais que tá tendo lá uma certa colonização no Oriente, ainda ele tem um quê mágico, um quê que dá pra buscar uma nova ancestralidade, sem precisar bater continência pra sua própria tradição. Essa maneira como eu leio, pelo menos. Sim. Bom olhar, cara. E eu acho que funciona muito
porque em nenhum momento o Ocidente e o Oriente foram efetivamente separados, né? Quando a gente pensa no Império Sassânida e pós-Alexandre o Grande, né? Antes do Império Sassânida até, mas quando você pensa Alexandre o Grande, como que ele domina pra lá, as conexões que vão ter entre a Grécia e o Oriente, a própria Grécia sendo já meio considerada Oriente, né? Então, quando a gente fala dessas filosofias, muito disso já circulava na Antiguidade. E daí foi reapropriado e retraduzido pela Igreja Católica de uma forma, foi reapropriado e retraduzido por religiões orientais de outras formas. Porque a gente não pode se enganar de achar que, não, mas eu tô seguindo a verdade dessa religião aqui. Todas as religiões, incluindo as orientais, as ocidentais, etc., todas elas passaram por reinterpretações ao longo da existência, né? Então, todas elas evoluíram, todas elas mudaram ao longo dos anos. Então, quando a gente busca, eu acho engraçado como as pessoas ficam muito fixadas em essa é a verdadeira origem disso, daquilo. E, na verdade, você não consegue a verdadeira origem de nada hoje em dia, porque você não consegue voltar efetivamente no passado, que você vai ter uma interpretação do seu tempo, daquilo que você entende como passado, por mais que a tradição seja muito próxima, mas ela nunca vai ser exatamente a mesma coisa. E tem uma coisa que é bem interessante a gente pensar, se a gente pensar nos fenômenos místicos, no geral, sem colocar uma denominação, eles são antropológicos. Quando eu falo antropológico, eu não estou dizendo que eles são verdadeiros ou não é essa a questão. Eles estão presentes em diversas culturas, são formas de interpretação de mundo diferente, mas baseado em algumas experiências similares. Sei lá, a pessoa tá parada, qualquer um de nós pode estar correndo pra caramba pra pegar o ônibus, dar aquele cansaço, ficar ofegante, olhar pro dado e começar a viajar. Se a gente vai criar uma liga mística em cima dessa viagem, né, falar, caramba, porque eu perdi o ônibus, estou ali quase sem ar, eu vi o próprio Uno, a própria manifestação de Cthulhu, sei lá, ornitorrinco primordial, né? ou interpretar simplesmente que eu tô tomando muito sol da cabeça, mas esse tipo de fenômeno, êxtases místicos, visões, é parte de nós enquanto espécies, na nossa... Tá ligado ao maquinário, né? Da nossa necessidade de ordenar as coisas, né? O que não nos torna menos... mas você tá falando que a minha religião... Não, velho, a gente tá falando que um dos fatos de muitas dessas experiências místicas da humanidade serem relativamente compartilhadas tá no fato de, a humanidade ser uma mesma humanidade, né? Então... Exatamente. Aí humanos funcionam de formas semelhantes. E todas elas têm um vocabulário cristão, seja católico, seja protestante, para nomear esses elementos. A única forma de fugir desse vocabulário, todo esse movimento de contra essa tradição, é ou eu invento uma tradição do nada na minha cabeça, ou eu acho uma tradição, ou eu busco uma outra origem. Naquele contexto, qual que é a origem mais próxima? Oriente e Egito, como já ensinava o Tchan, né? Já tava na origem. E deixa eu puxar uma coisa também, que às vezes o pessoal pode olhar e falar assim, mas se ele for um charlatão, né? Cagliostro for um charlatão, é coisa do passado acreditar nisso, porque às vezes eu vejo gente falando assim, não sei como que podia acreditar nessas mentiras, nessas coisas. Cara, tem um fato que sempre me volta à mente. Se eu não me engano, foi no ano 2000, no Jô Soares apareceu aquele maluco chamado Omar Khayyam. Vocês lembram disso? Sim, total. Uhum. O cara que falou no Jô Soares lá na cara dura, tem 99 anos, falo, sei lá, 50 idiomas, 60 dialeto, tenho um quinquilhão de títulos de doutor. Quinquilhão é exagero, mas ele falou que ele tinha, mais de 100 títulos de doutor e que tinha tido várias indicações ao Prêmio Nobel e tal. E o cara foi mega bem tratado, assim. Ele usava essas mentiras. Hoje você olha e você percebe. Mas no momento ele falava isso com uma vontade, tinha uma técnica de fala e tinha uma parada toda que ele ganhava a plateia. Ele teve, acho, 2 ou 3 blocos no Jô Soares, assim, e conseguiu falar e ganhou vários locais onde ele foi fazer palestras a respeito disso tudo e por aí vai. Então, em 2000, cara, teve um maluco enrolando, saca? Né? Em rede aberta. E nem foi com uma história muito convincente, assim. Foi com uma história meio meia boca também, mas o cara tinha técnica, ele falava bem. Então, mesmo que tudo seja possível do Cagliostro ser um cara real, sei lá, Ascenso, se você quiser acreditar, ou um cara só bem intencionado, ou que ele seja um charlatão, ou que ele seja um cara que a igreja vai deturpar, tudo isso é extremamente possível. Tudo isso é extremamente possível. Ele pode, inclusive, ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Sem problema. É o Cagliostro quântico. Ele pode ser um cara que entendeu coisas místicas, etc, etc, e ter sido também
também um charlatão em alguns momentos. Eu acho que isso também cabe um pouco essa crítica de não ver simplesmente os mestres como essas pessoas perfeitas, né? Não ver mestres, né, no fim das contas, assim. Então, ele pode ter formulado coisas místicas e fundado ordens e ter feito todo um estudo e etc, e ao mesmo tempo ser um charlatão. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser um charlatão em outras coisas, ele pode ser um mentiroso em outras coisas, não necessariamente nessa parte, entendeu? O fato dele, sei lá, ser um bom místico não necessariamente exclui o fato dele ter enganado alguém em algum momento, sabe? É isso. E eu acho que esse é o problema quando você vai ver essas duas narrativas, né? Ou o cara é um filho da puta completo, ou ele é o ser mais iluminado que já caminhou sobre a Terra, né? Porque você tira aí o aspecto e a complexidade humana da questão toda, né? Você não consegue, de fato, flertar com a possibilidade que talvez ele possa ter enganado algumas pessoas pra enriquecer, ao mesmo tempo, ele era um cara muito racional e iluminado que falou algumas coisas e ajudou também outras pessoas. Que queria ajudar pobre, né? Que é uma coisa que é bem marcante. Exato, sei lá, bicho, né? Robin Hood roubava, né? Enfim, que roubar é errado, né? Mas é interessante, porque tira a complexidade desse personagem e tal. E aí o que acontece, né? Ele já tá todo na corte francesa e tal, e aí acontece o caso das pérolas. Você pode explicar pra gente, Tupá? Pérolas não, diamantes. Isso, colar de diamantes, você tem razão. É que eu lembrei da mãe do Batman. A mãe do cara também chamava Marta? Chamava, Marta Cagliostro. Esse caso dos diamantes, ele é muito interessante porque ele também, ele faz parte da construção da Maria Antonieta como a grande vilã também da época da Revolução Francesa. E ela é outra que é uma pessoa uma personagem muito mais complexa do que simplesmente a moça fútil que só queria brioches, e ela não falou aquela frase, né? Inclusive nem tem muito a ver com ela. Enfim, tinham 2 ourives franceses que, obviamente, para ganhar muito dinheiro, planejaram fazer um super colar, assim. Era um colar que seria o colar dos colares com não sei quantos diamantes, e era uma joia, assim, impressionante. O Baumer e Bessange, que é o Bassange, não sei falar isso. E era um colar com 2.300 quilates, não sei quantos mil diamantes. Isso é uma coisa impressionante. E a grande ideia deles era vender isso pra Condessa du Barry, que era a amante favorita naquele momento do Luís XV. Só que eles começaram a fazer lá por 1773. Em 74, o Luís XV morreu. Então, quem que ia comprar o colar caríssimo pra amante dele se ele tinha morrido, né? E daí, o que eles fazem? Não, já sei. Vamos vender pra Rainha Nova, pra Maria Antonieta. Só que a Maria Antonieta, embora ela tenha fama de ser fútil e só ligar pra moda e etc, não era bem assim. Então, nesse colar, ela olha o colar e ela, inclusive, o que os relatos dizem que ela mesma virou e falou, olha, com o preço desse colar a gente compra 2 navios de guerra, é melhor comprar os navios de guerra. Então, ela e o Luís, eles falam, não, tá muito caro esse colar, é uma extravagância, a gente não tem necessidade disso, não queremos. E até é interessante porque a Maria Antonieta sai com essa fama de e a rainha das joias e das roupas, e quando a gente analisa a própria figura dela, ela na verdade ela era austríaca, ela não vinha de uma corte como Versalhes, ela não estava acostumada com toda aquela pompa e circunstância. Os exageros de Versalhes, né? E toda aquela coisa de Versalhes, e até por isso ela vai viver muito mais no chateau dela, que é um palácio separado do Palácio de Versalhes, é bem mais simples, e ela usava roupas muito mais simples, ela gostava de ficar com as crianças dela, ela fazia teatro, não tô falando também que ela era um anjo, tá, gente? Mas assim, ela na verdade usava muito menos luxo do que a própria corte francesa, e até então, até esse momento do colar, que vai chegar mais agora, ela era vista como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tinha gostos não tão extravagantes quanto o resto da corte. Então tá aí, os 2 joalheiros querendo vender
vender a joia, a rainha falando, não, galera, não tá assim. E nesse meio tempo todo, tem um cardeal, que é o cardeal Rohan, que tinha, obviamente, como, não se enganem, os cardeais, esses eram grandes figuras políticas, né? Então ele tem ambições políticas, e ele meio que culpa a influência da Maria Antonieta como eles eram inimigos, assim, né? Então ele diz que a antipatia da Maria Antonieta meio que acabava com os projetos dele. Você tem todo esse debate entre os dois, o debate também entre qual dos dois que, na verdade, estava gastando uma grana. Bom, o cardeal Rohan conhece uma outra mulher que era... ela descende de um filho bastardo de um rei, e ela tinha um título que não existia de verdade, que era Condessa Lamotte Valois, sei lá. E era ela que era amiga do Cagliostro. Então, é assim, ela já não tinha essa grande... Ela já era mais ou menos uma charlatão, uma pessoa que faz pequenos golpes, e era amiga do Gaglioso, que até onde a gente sabe também era dado a fazer pequenos golpes. E ela virou pra cardeal e falou, não, eu sou muito amiga da Maria Antonieta, cola em mim que eu vou fazer você e ela, tipo, você cair nas boas graças dela e vai dar tudo certo. Vai na minha que é sucesso, foi o que ela mandou, inclusive em português. Total, foi exatamente, ela virou e falou, não, vai na minha que é sucesso, já eu tenho um plano pra você ficar amigo da Maria Antonieta, vai ser genial. E daí, claro, ela vai levando o cardeal nessa, e o cardeal não põe limite na generosidade dele com ela, né? Dá presentes e tal, pra comprar o favor dela, pra ela interceder junto a Maria Antonieta. Ela fica sabendo dessa joia, e ela fala, não, já sei. Ela vira e fala, não, a rainha, a Maria Antonieta, a imperatriz, me incumbiu de comprar essa joia em nome dela. E daí, ela chega aos joalheiros, toda feliz, dizendo que não, olha, a Maria Antonieta me encarregou de comprar esse colar pra ela. Tô aqui em nome da Maria Antonieta pra comprar esse colar. Aí, o cardeal, que teoricamente seria quem ia pagar, então assim, era em nome da Maria Antonieta comprar, mas quem tava pagando era o cardeal, beleza? A ideia era meio que dar o colar pra Maria Antonieta de presente, enfim. Só que o cardeal teve um momento que ele não conseguia mais pagar, porque era muita grana mesmo, o colar. E daí os joalheiros vão em frente à corte e ao rei falar, olha, vocês compraram esse colar aqui, o cara que vocês mandaram pra pagar não tá pagando. Aí a rainha, tipo, fala assim, não, peraí, como assim? Eu não mandei comprar colar nenhum. E daí ela vai até o rei e fala, como assim? Olha que loucura isso daqui. E o cardeal resolve falar, não, realmente, a rainha não sabia de nada, era gente que tava aqui comprando o colar pra ela. Os joalheiros mostram, falam, olha, eles chegam lá com um papel dizendo, ó, tá aqui o compromisso firmado que o cardeal ia comprar o colar. O cardeal fica nessa de tal e acaba confessando que, na verdade, a Maria Antonieta não tinha nada com isso. Um outro amigo ali, um outro inimigo do cardeal manda prender ele e tal, e o cardeal é mandado pra Bastilha. Então, vê a treta, né, gente? O rei coloca o parlamento pra julgar o cardeal, a igreja vai achar isso uma afronta, como que o parlamento julgaria um cardeal, sendo que o cardeal estaria na alçada da igreja, então como que isso se arruma. Ele é condenado, assim como a condessa, a falsa condessa, ela é condenada a ser açoitada em público, marcada com ferro em brasa e presa em prisão perpétua. O Cagliostro é banido do reino, porque ele estava no meio dessa treta, ele foi uma das pessoas que influenciou essa compra desse colar. A opinião pública entende a Maria Antonieta, que era até então vista como mãe dedicada, elegante, não sei o que. Parte considerável da opinião pública acredita que a comunicação não funciona e a opinião pública vê ela como a grande culpada do caso do colar, ela que queria comprar o colar, e ela que tá armando contra o pobre cara da igreja, o cardeal, no fim das contas. E a Maria Antonieta passa a ser chamada como a Madame Déficit, porque olha só o quanto a França tá em maus bocados e ela tá comprando um colar caríssimo desses. O cardeal vai ser tratado como grande mártir, tadinho do cardeal. Tanto é que depois da Revolução ele vai ser eleito aos Estados Gerais e tudo mais. E a mulher que armou tudo no fim das contas, ela e o Cagliostro que estavam puxando as cordinhas por trás. Ela, como eu disse, foi açoitada, foi não sei o quê. E o Cagliostro consegue fugir a tempo, mas é banido das terras francesas. Logo depois explode a Revolução e daí, enfim, toda a treta, ele acaba não voltando mesmo. Mas é interessante porque esse caso do colar é meio que o ponto de virada da opinião pública contra a Maria Antonieta. Então, por isso que ele é um caso tão importante. E ele vai ser meio que o ponto de virada também, é meio que um basta, sabe, a gota d'água contra os excessos da monarquia? Então, o caso do colar tem toda essa treta. Ele tava no meio, provavelmente, enfim, né? Não sei, né? Tava meio estranho ali.
tava ali pra lucrar alguma coisa, né, gente? Deixa eu acrescentar uma parada, assim, que eu sempre gosto de falar e eu acho que fica difícil da galera sacar. A gente fala assim, o cara foi preso, né, na França, foi preso na Bastilha. E o cara, legal, ele foi preso. Gente, não, a Bastilha era o inferno na Terra, tá? Quando o Tupá falou assim, não sei quem foi preso na Bastilha, ou quando o Cagliostro vai parar na Bastilha, ou quando o Cardeal vai parar na Bastilha. Bastilha era o inferno na Terra. Lembra que você não tinha lei nem sistema judiciário específico pra pobre. Se você entrasse na Bastilha, você só saía de lá com o perdão real, saca? Ou se algum nobre mexesse os pauzinhos pra colocar pra fora, ou se quando você tivesse sido preso, tivesse sido deixado muito claro o tempo que você ia permanecer ali dentro. O que não era sempre que acontecia. Tem algumas fontes que vão até dizer que a Bastilha estava sendo, pode dizer, mal utilizada. Ela não estava sendo utilizada tão bem, era mais usada como um depósito, tinham poucos presos quando a Revolução estoura. A Revolução estoura, vai invadir lá e tal, então... Mas ela ainda era um símbolo muito forte, né, cara? Com certeza. Você não pode esquecer que quando o povo a galera vai começar a Revolução mesmo e tal, tem aquele rolê do rei olhando e falando assim, né, c'est une révolte, e o barão que tá do lado dele fala, não, Síria, c'est une révolution, né, pra falar que você não vai conseguir parar isso, não é uma revoltinha, é uma força fenomenal. Uma das primeiras coisas que o povo faz é detonar a Bastilha, né, cara? A Bastilha hoje é uma praça, né? Não sobrou parede pra contar a história, assim, o nego fez questão de detonar a parada. E tem mais uma coisa sobre essa coisa de detonar a Bastilha, tem o fato de que realmente ela era usada como depósito, então muitos historiadores vão falar que o ataque à Bastilha tem também a ver com um ataque estratégico pra pegar munição e pegar as coisas que estavam no depósito, né? Mas é sempre importante que pra gente entender isso, do medo popular que tinha sobre a Bastilha, eu gosto de falar que a Bastilha era Azkaban. É uma boa forma de se entender, assim, o medo real que tinha na cabeça da galera a respeito daquilo, né? Então fica aí a nota cultural da Bastilha. Sim, total. E aí que também o nome do Cagliostro começa também a dar essa afundadinha, né? Que logo depois ele também vai ser preso por outros motivos, perseguido pela própria Inquisição, né? Acusado de bruxaria, acusado de um monte de coisa. E, em teoria, ele seria torturado, né? Mas ele já tinha se envolvido antes, né? Com uma treta. Sim. Ele já tinha uma acusação antes de ter roubado um cara, né? Então ele já tinha uma condenação pendente quando ele vai preso oficialmente pela Inquisição, né? Uhum. Exato, né? Mas era um crime civil, né? Não era um... Não, era um crime civil. Mas eu acho que é importante a gente... que as pessoas entendam um pouco... como funcionava a Inquisição, né? Que as pessoas entendem a Inquisição muito mal. Aqui a gente já tá num período muito já mais avançado da Inquisição, né? Final de 1700, já início de 1800, a Inquisição já não é mais o auge da Inquisição Espanhola, né? Que ninguém esperava que aparecesse. Mas a Inquisição em si, o fenômeno da Inquisição, as pessoas têm uma tendência a ver como um fenômeno da Idade Média. Não é um fenômeno da Idade Média, é um fenômeno da Idade Moderna. Você tem, claro, alguma coisa na Idade Média, mas você tem mais na Idade Moderna. E os tribunais da Inquisição, eles funcionavam basicamente à base de quando alguém te denunciava, fazia uma denúncia, você ia ser averiguado. A gente tem daí alguns entendimentos que hoje em dia pra gente fazem pouquíssimo sentido, mas que naquele período para as pessoas faziam, que é, por exemplo, a gente vai extrair a verdade maior das pessoas a partir de tortura. Então as pessoas eram torturadas não simplesmente porque as pessoas da Inquisição eram malvadas ou sádicas, o que eu não tô dizendo que não fossem também, mas enfim. Mas tinha muito essa questão de acreditar que pra você ter a pessoa dar um depoimento puro e real, você precisa torturá-la. E, além disso, você precisa... Porque qual o grande objetivo da Inquisição? A Inquisição serve como ferramenta da igreja para controlar as pessoas, com certeza, mas por trás você tem uma crença interna também de que a Inquisição está salvando almas. E, diferente do que as pessoas acreditam, a Inquisição, ela não podia... muita gente estava fora da jurisdição da Inquisição. Então, assim, por exemplo, se você era judeu, você não podia ser perseguido pela Inquisição. Aí você vai falar, não, mas, vários judeus morreram perseguidos pela Inquisição em Portugal. Sim, porque o rei de Portugal colocou uma lei falando: todo mundo que mora em Portugal tem que ser cristão. Se você não for cristão, você não pode morar em Portugal. Logo, todos os judeus que continuaram morando em Portugal, entre aspas, tinham se convertido à força por causa dessa lei do rei. Então, quando eles eram pegos pela Inquisição por crimes de judiaria, né, por terem práticas judaicas... Eles eram cristãos fazendo isso, né? Teoricamente eles eram cristãos, e daí por isso eles estavam sob a jurisdição da Inquisição.
Isso é bonito, mas aí também, eu não sei, a igreja tinha tanto interesse em falar, ei, vocês estão meio errados, né? Amigão, senta aqui pra mim te contar uma parada. Tá na hora de você adorar Jesus e não esse cara aí, esse Jeová. Não, mas eu tipo assim, tudo bem, ok, pode não ter sido uma ordem de perseguição, esse tipo de coisa, mas qual era o interesse da igreja de mandar parar ou condenar esse tipo de atitude do rei de Portugal, por exemplo? Não, o rei de Portugal, quando ele faz, claro, a igreja influencia o rei de Portugal pra dizer que absolutamente todo mundo agora em Portugal tem que ser cristão. O objetivo deles é controlar essa população. Sim. E especialmente os judeus. E daí, claro, vários judeus vão vir pro Brasil e etc, etc. Mas isso é outra questão. Mas assim, era só pra dizer que quando a Inquisição, ela prende e condena as pessoas, em teoria, ela só tá prendendo e condenando cristãos. Agora, se você teve a escolha real de ser cristão ou não, isso é outra questão. Realmente, normalmente, você não tinha uma escolha. Você era cristão, ponto. Porra, então também, né? É uma questão semântica. Não. A Inquisição tá fazendo isso porque ela ama você. Essa é a questão. Isso. Sim. Mas é porque, assim, a gente tem que colocar as coisas um pouquinho mais em perspectiva histórica, porque só olhando de agora, só parece que a Inquisição é um bando de sádico malvado. E é mais complexo do que isso, o fenômeno da Inquisição. Porque talvez seja um bando de sádico malvado. Não é não. Cara, cai tudo na estereotipação. Você vai ver um filme seriado e tem sempre aquele bispo, aquele padre, aquele cara religioso. O Tomás de Torquemada, né? É sempre ele que é retratado. Que ele era um sádico desgraçado, né? Vamos lá, cá entre nós aqui. Ele era. Todo mundo é igual o Torquemada, né? Você resume milhares de pessoas que faziam um tipo de trabalho, como a Pá tá dizendo, estou exatamente dizendo que tá certo ou tá errado, mas que faziam um trabalho ao qual elas acreditavam que era para purificar essa merda toda, porém você pega um ou dois, uma medo de exemplos específicos que eram nitidamente doidos, psicóticos, doidos, e coloca no peso de milhares. Todo lugar tinha igrejas, todo lugar tinha paz, mas não, todo mundo é filha da puta igual esse cara. Então, sim. Não, é que é bom separar, tipo assim, né? Não tem ninguém querendo culpar católico hoje por isso, né? Mas meio que pau no cu da igreja durante a Inquisição, né? Não, mas é só pra colocar uma nuance que, assim... Sim, não é tão caricato quanto a gente acha que é. Isso, e não é só não tão caricato quanto eu acho que não era também que a Inquisição saía perseguindo absolutamente todo mundo. O que rolava muitas vezes, sendo bem sincero, o que aconteceu muitas vezes é que o seu inimigo político te denunciava pra Inquisição e daí você rodava. Só que assim, a Inquisição mesmo, ela era mais de boa do que ela parece, porque as principais punições da Inquisição, gente, cair nas garras da Inquisição era uma coisa relativamente comum. Então, uma das principais punições que acontecia, você caía nas garras da Inquisição, você confessava os seus pecados, você sempre tem pecados pra confessar. E isso, aí você fazia um desfile com uma roupa bizarra pra mostrar pra todo mundo que você tinha pecado, e é isso, partiu, continua a sua vida. A parte de queimar, matar e etc, era uma parcela pequena. Em geral, isso acontecia com as pessoas que se negavam a assumir que elas tinham pecado. E daí que a Inquisição entendia, você ainda tá com o diabo no corpo, porque você se nega a reconhecer que você tá pecando, porque quando eles te pegavam, eles já sabiam que você tava pecando. Então, você vai ser torturado e vai ser condenado a fogueira ou alguma coisa assim, pra te livrar do diabo que tá no seu corpo. Então, é só pra, assim, que a Inquisição, ela é um fenômeno menos terrível e avassalador do que as pessoas fazem parecer. Teve períodos e períodos, né? Ah, sim, claro. Tem Inquisição de cada lugar, né, também. Então, mas no todo, que durou, sei lá, 300 anos, 200 e poucos anos, no geral, ela realmente foi uma parada muito abaixo do que parece na mídia, sabe? O Carlos Guibre tem um livro que vai mostrar justamente um negócio desse, que o cara, ele vai ser julgado 6, 7 vezes. É o Menóquio. Exato, ele vai ser julgado muitas vezes, eu não lembro nem quantas, mas muitas vezes. E ele vai cismar com a ideia dele, e a galera prende ele confessa, a galera solta ele trabalha, aí ele é preso de novo anos, todo mundo fica... Outras pessoas que denunciam ele, não é a igreja que tá todo dia na porta do cara. Aí ele vai morrer muito com a idade avançada na cadeia. Mas, tipo, a igreja não matou o cara, entendeu? A igreja prendeu porque ele tava cometendo crime pra aquela sociedade, e aí ele confessava, era solto. Ele fazia uma vergonhinha lá e tal, e aí tu fica... Por que não mataram esse cara de segunda? Mas então, assim, voltando pro nosso personagem principal, quando ele vai preso pela Inquisição e é acusado de heresia, com certeza não, tá? Mas muito provavelmente rolou aí uma briga política e alguém denunciou ele por heresia, porque a igreja não ficava por aí tentando procurar as pessoas. A igreja esperava as pessoas serem denunciadas e
se as pessoas tinham inimigos, elas eram denunciadas e era isso aí. E era uma forma de você se livrar de um inimigo seu, um inimigo político, era denunciar ele pra Inquisição, para a Inquisição fazer o trabalho por você, e daí você ficava livre daquela pessoa, da influência daquela pessoa no trabalho. Então, provavelmente o que aconteceu foi algum desafeto dele que vai acabar denunciando ele pra Inquisição e ele vai rodar. Em resumo, é igual na política brasileira. Isso. Tem até uma versão de que foi a esposa dele que talvez tenha denunciado ele por algum motivo que não ficou registrado, né? Pô, o cara deixou a toalha em cima da cama, né? O cara tá preso na Inquisição, né? E ele não ele falou que não deixou, não. Funcionava mesmo por denúncia, né? Então, não deixem a toalha em cima da cama. Sim, né? Ele é preso em 1791, né? Acusado aí de heresia, bruxaria, prática ilegal da maçonaria, né? Eu adoro a parte de prática ilegal da maçonaria. Tipo, a prática da... O que é uma prática da maçonaria? Vestir avental de Gmail, né? Pode ser porque ele meio que cria um rito, né? Ele cria um rito. Bom, isso aí também não sei até que ponto que isso é documental, mas algumas lojas maçônicas francesas atribuem pra ele acho que é rito egípcio, não vou lembrar. Isso, é isso daí mesmo. Sim, inclusive misto, né? Que tinha mulheres e homens. Então, tipo assim, ele tá praticando uma maçonaria que não é a maçonaria que os poderosos franceses praticam e gostam. Então, é possível que essa prática ilegal da maçonaria tenha talvez esse caráter também de tá criando um rolê sem nossa autorização aqui, usando o nosso nome, né? Então... e aí, beleza, bateu o orgulhinho, ele falou, não, eu não tô pecando porque o ideal maçônico tem que prevalecer, blá blá blá. Então, quer dizer, o que aconteceu aqui se a Inquisição era tão boazinha? Hein? Olha aí, ó. Tá vendo? Ou ele deixou a toalha em cima da mesa e ele tinha mais medo da esposa do que da Inquisição, vai saber, né? Possível também. Desculpa a viagem. Ou ele fez inimigos o suficiente pra influenciarem o veredito da Inquisição. Sim, eu acho que isso é bem capaz de acontecer, assim. Esse que é o ponto que ela acabou de levantar. Pelas histórias que eu pesquisei, né, tem aí na pauta também, o cara, ele tinha uma influência bem ampla nos círculos das cortes europeias. Cara, provavelmente, tudo que você lê sobre cortes, que você lê sobre política em qualquer período, você não passa impune bem em nenhum desses tipos de círculos sociais. Você vai chamar a atenção dos poderosos pra você. Não é de boa. É insalubre, né? Você vai afastar outros que estavam naquela posição. Então, inevitavelmente, se aquele poderoso gostou de você, outro que estava naquela posição se afastou. E você vai ficar com aquele cara ali, com aquela pessoa ali contra você. Inevitavelmente. Imagina se você faz isso em vários círculos sociais. Imagina numa reunião, num almoço de um rei, essas pessoas se conhecem e falam, você também conheceu fulano? Tal, daqui a pouco tu tem ali um grupo do WhatsApp do inferno e todo mundo te odeia e cada um te odiando um pouquinho, daqui a pouco é um ódio grande, quando tu vai ver, tem muita gente de poder te perseguindo. Só tem uma coisa errada nisso aí, todo grupo de WhatsApp é do inferno, então não é um ok, concordo 100%. Por isso que eu coloco você em todos. E assim, a Inquisição era utilizada como ferramenta mesmo pra você se livrar de desafetos políticos. Sim, não sim. É isso? Perseguição política também, sim, com toda certeza. Inclusive saudades. Você saudades da Inquisição? Desafetos políticos. Ah, tá. Matamos todos. Nossos inimigos viraram nossos amigos, tá ligado? É difícil, já. Precisando de inimigos. Saudades, né? Pois é, né, cara? Nesses filmes de bruxa nos Estados Unidos e tal, você tem um pouco disso, né? Aquela mulher que despertava alguma inveja nas pessoas, ou ciúme das outras mulheres, ou o desejo dos homens. Alguém sempre denunciava a Inquisição. Não tem um pouquinho desse exemplo estereotipado, mas você tem um pouquinho desse exemplo do cotidiano. Imagina como isso era na corte. Não, cara, Rafael, mas é muito fácil explicar isso, né, cara? A corte, né, a gente pensa muito corte, sei lá, um bando de nobres sem fazer porra nenhuma. Era realmente um bando de nobres sem fazer porra nenhuma e fazendo baile, comendo pra caramba? Mas era a figura, era ali o epicentro do poder da parada. Vamos tentar trazer pra hoje o Senado, o Congresso, né? Tipo assim, tá todo mundo ali pro bem maior da nação. Basicamente um bando de nobre fazendo porra nenhuma. Pois é, né? Eu tá vendo isso no PSL hoje em dia, tá? Todo mundo quer ficar perto do rei, todo mundo quer ser líder do grupo, todo mundo... É exatamente isso, no nível de aristocracia. Isso não é a galera que chegou ontem, é a galera que tá nesse trabalho há centenas de anos, de família em família. Apesar que quando a gente fala de político no Brasil, é de família em família também. Vocês falaram que é bem comum, mas eu vou até trazer outra coisa mais comum, que foi algo muito parecido com o que aconteceu com o Rasputin, né, cara? Sim. Chega esses caras sem nome, sem família, e de repente começa a ascender dessa forma, cara, o cara vira alvo na hora, assim. Talvez até por uma ingenuidade da própria pessoa de não conhecer as regras, né?
né? Vai subindo porque acha que tá agradando e não percebe que tá desagradando. Tu falou uma coisa que eu acho maravilhosa nesses sábios dessa galera aí desse tempo, é que, apesar de todo mundo falar que eles eram sábios, inteligentes, iluminados, caralho, a quatro, porra, todo mundo era criança, né? Porra, os caras não conseguiam ver que eles iam se fuder, cara. Porra, os caras só mexiam com um círculo e ele não, sabe, não podiam usar a sabedoria deles pra pensar, porra, eu acho que eu tô acumulando muito inimigos. Ou eles sabiam disso e falaram, não, eu vou assumir aqui, ó, a treta e eu vou ser o exemplo aqui da sociedade. Vai ser um risco calculado que deu errado. Não, provavelmente o cara era só meio ingênuo mesmo, né? Inocente. Porque em todos eles, pelo menos a grande maioria deles, que a gente acaba sabendo, se arrebenta no final. Se arrebenta. Então, assim, ou eles eram muito sábios pra certos assuntos, tipo, sei lá, um autista era muito bom em certos assuntos, mas eram ingênuos em outros, porque é complicado. A sabedoria não era exatamente nesse nível de esperteza. Cara, você tá sendo paparicado a vida inteira, você é nobre, a vida inteira paparicado. Você acha que o teu umbigo é o centro do mundo, né, cara? É só a gente lembrar da frase final do advogado do diabo, vaidade, o melhor dos pecados, né? Não, e assim, quando você não foi criado como nobre numa sociedade de corte, a gente tem, inclusive, esse é o termo que os historiadores usam pra estudar isso, né? A sociedade de corte é um termo específico pra esse tipo de sociedade. Se você é nobre e você vive numa sociedade de corte, você foi criado desde criança pra conviver nesse ambiente, que é um ambiente insalubre e terrível. Então, quando você é de fora, você não conhece todos os jogos de poder que tem ali, você não conhece todas as tretas que estão ali por trás, e muitas vezes você vai acabar se ferrando por isso, né? Então, se o nosso personagem principal de hoje, se ele efetivamente, se ele não tinha toda essa, embora ele fosse, provavelmente tivesse uma lábia, talvez tivesse uma inteligência ali muito grande nesse sentido, ainda assim, não necessariamente ele foi criado numa sociedade de corte pra saber lidar com a corte em si. E daí, velho? É justamente essa comparação que eu tô falando. Eles eram muito sábios e tal, porém eles ainda precisavam daquele treinamento que os profissionais, né? Quem nasceu no círculo tinha. Então eles talvez falharam nesse feeling aí, ou foram inocentes nesse sentido, porque tá com essa galera é complicado. Agora, pensando bem, talvez o Cagliostro, ele pode nem ter sido isso. Sabe por quê? Porque eu acho que ninguém tava contando com uma Revolução Francesa acontecendo do jeito que aconteceu. Sim. Então talvez, tipo assim, sabe, o mundo caiu mesmo? Tipo assim, o mundo caiu, tipo, carta da Torre do Tarô. Pá, caiu mesmo, assim. Porque, pelo que dá a entender, vamos levar em conta aqui um pouco que ele era meio charlatão mesmo. Vamos vir por essa narrativa. Se o cara fosse tão espertinho desse jeito, o cara fez certo. O cara foi se instalar em Roma, em outro lugar que não na França, ele foi fazer essas coisas, só que a coisa ela tava pegando tão pesado que aí foi barata voa pra todo lado. Provavelmente foram mais famílias ou membros da corte pra Roma também, viram o cara lá, não quiseram que o cara acendesse e fizeram alguma denúncia e tal, mas foi porque tava numa situação muito esquisita na Europa toda depois da Revolução Francesa, né? Que pelo que eu sei, todos os outros países ficaram com o cu na mão do povo fazer aquilo, né? Porra, monarquia sendo guilhotinada no meio da rua, né, cara? Que outro país não ia ter medo de algo parecido com isso, né? E você vê que o Conde Cagliostro tava, de certa forma, envolvido indiretamente com essa situação, pode ser também aí uma chave pra essa situação toda também, né? Total. Eu acho que a gente tem que, sim, considerar o peso da Revolução Francesa junto dessa condenação dele, né? É por isso que eu digo que a Inquisição não era só, tipo, a Inquisição foi atrás dele porque ele, sei lá, tava falando sobre a verdade universal e porque ele... Não, tem muitas vezes era uma questão muito mais política do que simplesmente uma questão mística que a Inquisição foi atrás. Recalque. Ah, eu já entendi. Tu pai é monarquista, ela tá defendendo a monarquia. Olha que safada. É isso aí, né? Que merda, hein? Você tá defendendo a igreja que dá poder pra monarquia. Eita, pá, olha aí, hein? Ela tá querendo que a igreja apoie ela. Nos tempos atuais, eu não sou monarquista não, André. A gente deixa isso... Tipo, deixa quieto. Deixa quieto. Beijo pra aquele príncipe que não é príncipe de porra nenhuma. Beijão. Necromonarquista. A gente torce pela volta de Dom Pedro II, entendeu? Sim, né? A gente torce pela volta da guilhotina. Praticamente um sebastianismo. Isso. Tipo um sebastianismo, mas é um Dom Pedrismo. Piada de historiador. Deve ser muito engraçado na academia de história. Mas vamos voltar aqui. Então tá, vou fazer o que tu vai entender. É praticamente um arturianismo. Arthur vai voltar e vai salvar a Inglaterra, e Pedro vai voltar. Ah, entendi. Foi só sem graça mesmo. Então vamos continuar aqui. Não é sem graça.
graça foi excelente. O importante é que os historiadores entenderam. Valeu, historiadores. Isso aí, perfeito. Tem muitos ouvintes historiadores. É tudo treinador safado. Bem, mas a ideia é que aí entra um pouquinho também da parte folclórica da coisa toda, porque em teoria o Cagliostro ele é condenado à morte, só que rola uma parada esquisita, porque conta as histórias de que chegou um dado momento, alguém que ninguém sabia quem era, chegou em Roma, o cara com a máscara, ninguém sabe que é o cara, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe o que ele é. Em teoria, ele foi lá falar com o Papa. Só que beleza, ninguém chega e vai falar com o Papa, né? Ninguém vai andando até Mordor, né? Ou vai, né? Só que aí, o cara, em teoria, esse cara, ele chega e fala alguma palavra secreta. Ele fala alguma parada, algum código que o Papa fala, esse cara aí tá sabendo de uns bagulho aí. E aí, beleza. Aí esse cara foi lá, falou com o Papa deu uma... Quer saber? Eu vou tirar essa pena de morte aqui desse Cagliostro aqui e vou dar apenas uma prisão perpétua. E foi basicamente isso que aconteceu, né? O Cagliostro, ele não morre pela Inquisição, mas vai acabar morrendo alguns anos depois preso, né? Também, né? Depois de muito ser torturado, né? Enfim, nos calabouços da Inquisição. Às vezes, olha só, a tortura até acontecia, mas às vezes... Não. Por quê? As pessoas morriam na prisão na época porque aqueles famosos calabouços eram literalmente o que esse nome diz. Eram lugares horríveis, com insetos, ratos, úmidos, com pouca alimentação. Então, assim, nem precisava torturar. Era só deixar a pessoa ali que a pessoa ia morrer, cara. As prisões na Idade Moderna eram muito ruins. Tipo prisões brasileiras hoje. Era um nível bem horrível, tá? Então, o cara morrer na cadeia era, assim, comum. A qualidade de vida do cara baixava, então era comum o cara morrer alguns anos depois de ser preso. Exatamente. Era baixava demais. Então, a igreja, às vezes, não precisava fazer nada. Deixava o cara lá. Higiene, alimentação, falta de sol, né? Aquele filme Conde de Monte Cristo, aquele tipo de cadeia lá do filme Conde de Monte Cristo, aquilo ali deveria ser luxo, porque era seco. E o cara ainda comia uma vez por dia, sabe? E assim, se a gente pensa no sistema de cadeias da Idade Média, né, e já início da Idade Moderna, então acredito que tem muita semelhança, basicamente você ficava preso de acordo com as suas posses. Então, se você já tinha uma grana, se você era rico, você ia ficar numa cela melhor, ia ter mais comida e etc. Agora, se você era ferrado e ninguém te conhecia, você ia ficar nas celas piores. Então, a gente tem que pensar aqui, o que o Cagliostro tinha de influência quando ele foi preso? Se ele tinha ele origem nobre de verdade? Porque se ele tivesse origem nobre de verdade, ele não ia ficar preso numa prisão terrível. Agora, se ele não conseguisse provar, assim, uma origem nobre de verdade, aí ele ia pra uma prisão pior. E não existia a ideia muito de, com sistema prisional, justo para todos, nada disso. O justo, na verdade, era tratar as pessoas diferentes. Então, cara, é justo que os nobres fiquem em prisões melhores. Era entendido assim na época. É justo porque ele é nobre e ele não pode ficar junto. Mas tem o assim, né? Então, quem faz faculdade... sim. Só que hoje não é escancarado, né? Não, mas o que eu acho interessante é que aí meio que se torna mítico também, porque, em teoria, nessa parte mais folclórica, que a gente não sabe se é verdade, se não é verdade e tal, rola aí uma lenda de que talvez o Cagliostro não tenha morrido, mas tenha fugido. Como assim não tinha zap pra informar o pessoal que o cara tinha morrido? Então, muita gente, inclusive, dizem que muita gente não acreditou que o cara tinha morrido, né? Muitas das pessoas que ele trataram, ele acabou ficando bastante popular, né? Segundo fala. E aí, inclusive, uma das formas de falar que talvez ele tivesse morrido mesmo foi depois com a história com o Napoleão falando que ele tinha morrido mesmo. Mas, em teoria, existe também a crença de que ele não... Bem, existe aqueles que ele é imortal, né? Para começo de conversa, né? Que ele, na verdade, ele fugiu e ele tá vivendo até hoje, né? Essa eu não achei nenhum lugar. Como assim imortal? Que é imortal não morre no final, isso é importante. Dizer o Sandy Júnior. Não, tem uma lenda que fala que o cara... Cara, meu Deus do céu. Tem uma lenda que fala que o cara viveu durante 200 anos, na verdade. Ele tava com o nome de outro nobre antes de tornar Cagliostro. É por isso que ele apareceu do nada, né? E tinha grana pra caralho, né? Pelo menos se portava como quem tinha grana pra caralho. Exato. E se... Posso jogar uma teoria da conspiração aqui? Por favor. Por favor. Ele é o Conde de Monte Cristo. E se ele foi pra Rússia e trocou o nome para Rasputin? Olha aí, possível, hein? Aí é um azar, né? Porque são duas revoluções, né? Mas aí, quem sabe, ele não fomenta as revoluções. Exatamente. Ele que é o infiltrado das forças do caos. Aí tá explicado. Onde que ele tá hoje? Ele tá no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Inglaterra? Não sei, vai saber. No Chile. Ele tá no Chile. No Chile? Na América, né? Na América do Sul, aqui, ó, passando pelos países. Dando uma voltinha por aí, né? Passeando, de boa. Mas, assim, é interessante dessa história toda do Cagliostro
Cagliostro, que ele, nesse período, era relativamente fácil você, sei lá, ninguém te conhecia direito, ou a menos que as pessoas já tivessem te visto pessoalmente, elas não iam saber como você parecia. Então você podia, ele pode ter fugido, se fingido de outra pessoa, ele pode ter, tem várias formas de se escapar à cadeia. Seu documento não tinha foto, né? Não, depende. Tem um busto dele exposto nos Estados Unidos até hoje. Mas é ele? Supostamente é a melhor imagem feita na época que ele ainda estava ali na mídia, né? Na mídia francesa, se eu não me engano. Na época que ele era blogueirinha, é isso? Exatamente, na época que ele era popular, então fizeram um busto dele que sobreviveu supostamente e tá nos Estados Unidos hoje em dia. Então a cara dele é aquela ali, pelo menos se todo artista dava uma caprichada, né? Alguns demais, mas supostamente é aquele ali mesmo. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, se você vivesse lá na época dele e você não necessariamente ia ter visto esse busto dele, como que você ia saber como que ele parecia? Era relativamente fácil de fugir, assim, relativamente fácil, porque dependendo da importância, né, tipo, sei lá, se é um cara importante, mais gente te conhece, mais gente reconhece, mais difícil fugir. Inclusive ele parece o Rodrigo Maia, se olhar assim. O Cagliostro é o Rodrigo Maia. Vamos pra frente. E aí, assim, toda vez que a gente vai ler um pouquinho sobre o cara, a gente vai ter muito dessa perspectiva de que o cara, na verdade, era um pilantrão. E aí, quem vai falar muito disso é a igreja. Aí tem o pulo do gato, né? Quem escreve sobre ele, acho que o Papi também escreve sobre ele. Cara, assim, a grande parte da referência dele, principalmente mais pra frente, é fonte teosófica mesmo. Mas sobre isso eu só encontrei igreja. Tem um espírita também que escreve, não Sim, tem inclusive um aqui de Taubaté, né, que escreveu no século, quase, entre o século XIX e o século XX, né, porque Taubaté foi um dos epicentros aqui do espiritismo no Brasil e tal. Bom, enfim, tem uma galera que vai escrever sobre ele. Eu sei que os espíritas franceses, os hermetistas franceses também vão falar alguma coisa. Elias Lévy. É, o Lévy, desculpa, eu falei o Papi, né? O Lévy vai escrever. Não, mas o Papi também. Também escreve? Também. Que às vezes eu tenho tendência a confundir os dois. Tenho um problema com isso. Por que eu tô citando essa galera? Porque eles vão escrever a respeito do Cagliostro e aí eles vão citar as questões da igreja. Lembrando que a gente já tá falando de uma França pós-Revolução Francesa, você entendeu? A gente já tá falando sobre uma questão da igreja ter perdido uma parte do poderio. É mais um prenúncio daquele renascer da magia que vai rolar no século XIX, né? Que é assim que é descrito pelo Kenneth Grant. O Lévy e o Papi, eles estão na vanguarda desse movimento que vai culminar na mão do Crowley, na mão de uma galera e por aí vai. Então você vai ter uma posição de antagonismo com a igreja muitas vezes, né? Você vai ter, por exemplo, o desenho da cara do Baphomet pra dizer que é um demônio inventado, não sei o que, e ele vai representar coisas boas. Você vai ter uma ressignificação simbólica de algumas questões. Então é interessante pensar que essa galera vai falar que a má fama do Cagliostro, ela é na verdade uma forma que a igreja encontrou por seus motivos escusos e mesquinhos, porque é assim que eles vão olhar pra igreja nesse momento, não que ela seja necessariamente, e pra poder defamar a imagem dele, né? Vão acabar com a imagem dele, eles querem destruir a figura do Cagliostro. Que é aí que vai começar esse histórico de que ele, na verdade, seria um cara chamado Giuseppe Balsamo, que na juventude ele aplicava pequenos golpes, até bem violentos, que ele deu um golpe num cara que foi a história lá das 60 onças, né? Que ele mandou eu sou místico, vou fazer você enriquecer, vou te mostrar onde tem um tesouro, mas me paga 60 onças. E aí o cara acreditou, pagou pra ele, o cara levou pro matinho, tinha uma galerinha lá esperando o ricaço, deram um pau nele, assaltaram o cara, e aí foi onde teria conseguido o primeiro investimento pra ir pra França e, enfim, se mudar de nome, né, esse tipo de coisa, né. Por isso que eu falo, né, tipo, são narrativas muito díspares, né, cara. Ou o cara era literalmente um cara que aplicava golpes violentos, ou ele era realmente um tom messiânico da coisa toda, né. E aí, quem você vai acreditar, né, é meio complexo toda essa história aí, né. E aí depois você vai ter a própria narrativa teosófica, né, que vai surgir, né. A sociedade teosófica, ela é uma organização, uma sociedade discreta, esotérica, né, que vai surgir quase 100 anos depois, muito dessas influências alquimistas, né, desses pensadores iluminados, né, o Papi, o Lévy, né, até mesmo pessoas de dentro da igreja católica, mas que eram consideradas livres pensadores, né. Inclusive, alguns deles nem se consideravam magos ou bruxos, né, eram astrólogos, mas porque, tipo assim, tava ali no antro do conhecimento, né, pra
você muitas vezes ser alfabetizado e ter acesso a esse tipo de conhecimento oculto, você tinha que muitas vezes ou ser da nobreza ou ser da igreja, né? Então tinha alguns que inclusive eram da igreja e tal, a igreja meio que a gente tem também essa imagem aqui, também é bom falar, né? Que, essa coisa falar que a Terra é redonda mandava o cara pra fogueira. Mais ou menos, né? Você tinha aí pessoas que falavam coisas que poderiam ser consideradas heréticas e o cara, o padre superior, ele só chegava e dava uma advertência pra fazer, tem nada disso não, isso aí é bobagem, acredita nessas porra não, né? Mas eram caras que pelo menos faziam escondido ali esse tipo de estudo e mais pra frente vai influenciar muita coisa do que é considerado hoje como esoterismo ocidental, né? Práticas alquímicas, né? Cabala, hermetismos de maneira geral, né? Que hermetismo são várias crenças, né? Inclusive, você ainda vê o Levi, ou o Papi, eles vão até falar que a forma alquímica trabalhada pelo Cagliostro já é aquela fórmula alquímica provada como não eficaz, né? A alquimia operativa, a alquimia material, era a ideia de que eu vou transformar qualquer metal numa chumbo, que é o metal que seria o mais bruto, em ouro, que seria o mais exato, né? alto. E aí eles já dão aquela remendada, falando assim, existia esses alquimistas, mas o Cagliostro não pertence a esse, ele é um alquimista filosófico, ele é um alquimista espiritual, ele quer transformar o homem denso em um homem dourado, né? O Paulo Coelho. Que já é uma interpretação, essa interpretação é recentíssima, né, cara? Essa parada aí é total fim do século XVIII pra cá, assim. Sim, porque você vai reconstruindo a imagem do cara, né? Exato. Pode ser que apareça, sei lá, algum rato de livro esotérico que fala, mas aqui tá citando no século XVI, alguém pensando assim. Não digo que não tenha, mas essa não era a regra. Quando a galera fala, vou transformar metal em ouro, o cara quer transformar metal em ouro, né? Ele quer ficar rico. Efetivamente, né? Quero ficar rica. É isso que o cara tava querendo. Rica! E também, lembrando, qual foi aquele médico que a gente citou bem recentemente? Ai, meu Deus, que também foi outra biografia. A gente fez um episódio do Paracelso? Qual foi aquele que... Foi do 3... A gente falou do não sei, eu confundo com o Magicando. Puta, não, mas a gente fez um Mundo Freak, sim. Eu acho que tava você, a Ira, que a gente falou até que o cara era judeu, ou pelo menos tinha um mestre judeu, que aí os métodos de medicina dele eram métodos diferentes e por isso ele chamou a atenção. Acho que era Paracelso mesmo, né? E dessa coisa da teosofia, porque a Sociedade Teosófica, ela vai surgir em 1875. A Blavatsky, de maneira bem resumida, sai do Egito, passa pela França, dá uma frequentada na Sociedade Espírita Parisiense, pega uma bronca, vai para os Estados Unidos, escreve o Isis Sem Véu, né, e acaba formando com um grupo a Sociedade Teosófica. E uma das coisas que ela faz é unir numa narrativa única uma série desses personagens ao longo da história, que vai desde o hermetismo, de uma certa forma que alguns ocultistas conheciam, ela traz a público, mas fazendo uma narrativa única, né? Sim, verdade. Mas teve mas que acabou divulgando esses nomes. Talvez a gente nem lembrasse mais quem é Cagliostro. O Cagliostro até ele aparece muito em literatura, Goethe, né, e outros caras, mas Paracelso, Hermes, né, ela faz essa narrativa única que une todo mundo no Ocidente, ao mesmo tempo que tem a coisa do Oriente, mas tinha os caras as exceções do Ocidente, né, que... Não, cara, eu acho que a tua fala foi genial nesse momento, porque, assim, essa narrativa única, ela já existia em vários círculos esotéricos, assim, internos. Uhum. Ela era uma questão comum. Mas a Blavatsky, ela fala disso mais abertamente. Ela publica isso e ela vai lá nos antediluvianos, né? E vai puxando, assim, até propor o que talvez vai rolar no próximo momento. É Atlântida, né, cara? Sim, Lemúria, né? Ela dá um rolezão. E é ela que populariza o rolê da história especulativa do ocultismo ocidental. É ela que é vai reconstruir, né? A divulgadora, né? É isso. E vai ter gente, inclusive, que vai falar que, na verdade, o Cagliostro, o Paracelso e ela são, na verdade, o mesmo espírito, né? Que houve uma reencarnação aí, né? Porque eles falam que geralmente a reencarnação demora muito tempo, mas que certas pessoas especiais, iluminadas, elas vêm com pouco espaço de tempo. Inclusive, já ouviu falar de pessoas que, inclusive, ainda estão vivas e já reencarnou também no bebê que já nasceu, mas enfim. Reencarnou com quem tava vivo, né? Cara, tão bom que ele reencarnou. Pois é, né? Já ouvi uma história dessa. Mas não foi esse caso aqui, né? Já tinha morrido o Cagliostro logo anos depois que a Helena vai nascer, a Helena Blavatsky, né, que vai fundar aí a Sociedade Teosófica, mas que seria aí, na verdade, uma reencarnação dela e tal, vai ter esses papos aí também, que é comum você escutar. Porque, assim, a gente vai ter muitos pensadores nisso, né? A gente tá falando sobre Sociedade Teosófica, mas a Sociedade Teosófica, ela vai influenciar muita coisa depois. Ela vai influenciar o espiritismo, ela vai influenciar ordens esotéricas no geral, ela vai influenciar a maçonaria, ela vai reinfluenciar muita coisa, né? E isso é interessante, porque eu achei que esse episódio do Cagliostro, ele é uma
puta pré-introdução pra gente falar sobre espiritualismo, que é uma pauta que eu tô querendo fazer já há muito tempo. Achei que você ia falar que é pré-Blavatsky. Não, também. Mas que a gente vai ter que fazer um episódio sobre sociedade teosófica que eu acho interessantíssimo, mas eu queria ler uns livros. Queria ler aquele Autodefesa Psíquica, eu acho que é esse, da Blavatsky. Não, a Defesa Psíquica é da Dion. Ah, da Dion Fortune. É que elas são da mesma época, né? Eu confundo direto as duas. É barrobedos. A Blavatsky é essa figura, né? Que tudo que já tinha antes vai reler a sua teoria pra trazer a Blavatsky junto dela, né? Várias sociedades esotéricas. A Rosa Cruz vai fazer isso. Os próprios espíritas, que o kardecismo aparece antes, né? Que a Blavatsky, mas os próprios kardecistas vão tentar fundir a teosofia com o espiritismo na França, e no Brasil vai ter um raminho disso. E todas as ordens esotéricas, né? O que é chato é que ninguém cita Blavatsky, porque citar mulher, né? É pecado, né? Isso é verdade, cara. Ninguém acha problema de citar o Hermes, citar não sei quem, mas ninguém aceita que é a Blavatsky, né? E só outra coisa do Cagliostro, muitas das narrativas dessa parte oculta dele tem a ver com curas, práticas médicas, né? E eu só queria comentar que quando a gente pensa práticas médicas, medicina, a gente hoje vai imaginar, bom, então o cara botava um jaleco e entrava escondido no hospital, assim. A medicina da época era muito diferente. Sim. Era muito diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acabei tendo que ler um pouco, tô lendo algumas coisas de medicina da época, do século 17 e 18. Não pergunta muito porquê, mas... porque eu também não sei se eu tô entendendo tão bem, né? Mas a questão é, pra vocês terem uma ideia, como que você se tratava, mais ou menos na época do Cagliostro? Digamos assim, que eu fosse um médico, né? Um médico daquela época, o Andrei chegasse assim e falasse, tô com febre. Aí eu olhar, bom, você tá com febre, Andrei? Você tá vermelho. Vermelho é cor de sangue, que é um dos 4 humores. Portanto, você tá com excesso desse humor, que é o sangue. Então, como que eu vou te curar? Eu vou pegar um monte de sanguessuga, deixar em cima de você, e você vai passar a noite cheio de sanguessuga. Que gostoso. Então eu vou cortar uma parte do seu pulso ou a sua jungular para sair o excesso de sangue. Durante esse tempo, você não pode tomar água nem comer nada. Aí, quando sair o excesso de sangue, a sua temperatura vai baixar, e se você sobreviver, a sua febre passou. Tadá! Que lindo, né? Eu acho correto, inclusive. Tem que voltar. Funcionou, não funcionou? Então... Funcionou, né? A febre passou. Se você morreu, a febre passou também, por sinal. Também. Mas a febre resolveu. A temperatura não baixou. Não tinha penicilina, não tinham antibióticos. E você, depois da peste negra, a Europa, por mais que ela, quando absorveu a medicina árabe, deu um salto muito grande em termos de técnicas, tudo, haviam muitos tabus que dificultavam a medicina. Proibição de exumar cadáver, proibição de fazer dissecação de cadáver. Você tinha algumas crenças de que tomar muita água fazia mal, porque a maior parte da água estava poluída por causa de problemas de higiene e falta de esgoto. Então, às vezes, tomar muita água realmente fazia mal. Então, você tá com febre, você tá com dor de cabeça, não sei o que, fica sem comer e tomar água. Era o tratamento médico comum. Então, se você fosse alguém que fizesse um elixir muito louco ali, com cogumelos, sei lá, só por ter água fervida e fazer a pessoa doente tomar água, já melhorava. Só por virar pra pessoa assim, então, dorme e descansa e come direito, você já melhorava. Porque a prática da medicina da época era, quando você tá doente, você não come, porque a doença vai piorar. Você vai alimentar a doença se você comer. Cara, vou em cima da tua fala aí, eu vou até trazer uma outra teoria, assim, a respeito disso. Das curas milagrosas do Cagliostro, né? Se você parar pra ver, ele tá no meio do rolê do iluminismo. Tá rolando ali. E você não pode esquecer, por exemplo, você falou a respeito do exumar cadáver e tal, que rola um avanço científico em alguns pontos ali, principalmente se ele viajava, ele ia ter acesso a isso. Você vai, tipo, pra Holanda. A Holanda, nesse mesmo período, você já tem várias dessas questões sendo desenvolvidas. O próprio Rembrandt, ele faz aquele quadro do maluco dissecando o cadáver dentro de pra médicos, né? Pra estudantes de medicina. Que foi um absurdo aquela pintura na época, né? Então, você já tem algumas coisas assim acontecendo. Se ele teve acesso mínimo, tipo assim, aprendeu a lavar a mão, né? Você já vai ter um avanço grande, né? Eu só não lembro o nome do quadro. É a lição de anatomia de alguém. Eu tô com aquele livro brasileiro, acho que é Dr. Tulpe,
que é o quadro do Rembrandt. Então faz sentido que se ele vai fazer uma cura milagrosa, se é que isso existiu, né, pode ter acontecido simplesmente pelo acesso dele da viagem a locais onde você não tinha as limitações religiosas, né, pra ser feito, como por exemplo a Holanda. Assim, não é a Idade Média, né, mas vamos lembrar que era cristão você não tomar banho pra ser humilde, né, e muitas vezes o cara que ele não participava do rolê cristão, às vezes ele gostava de tomar um banho, né, e falava, lava a mão. O Paracelso, por exemplo, né, o fato dele não lavar a mão já era o suficiente pra salvar às vezes a pessoa, né, o cara às vezes tava mexendo em cadáver, vai fazer o parto de um bebê, né? Enfim, né? Às vezes essa preocupação hermética, sei lá, na astrologia o cara vai fazer no entardecer porque é o momento astrológico pra fazer aquele tipo, pra dar o efeito certo. Isso não vai fazer efeito nenhum, pelo que a gente sabe cientificamente, mas isso e mais outras práticas que ele fazia no dia a dia rotineiramente já era esse suficiente mesmo, né? Isso é legal. Mas enfim, vamos encerrar, que já falamos demais e Cagliostro aí, esse grande mistério. Marcos Keller, considerações finais. Eu queria dizer pro Cagliostro, se ele estiver vivo, manda mensagem pra nós. Conta aí o que rolou. Vamos dar pra você a sua chance de dar a sua versão. Entre em contato. Olha aí, ó. Considerações finais, Rafael Jacona. Consideração final, acho que Cagliostro, se ele fazia as coisas que os vídeos e a pesquisa vão falar, tá correto a igreja prender ele. Tá correto. Tá correto porque não é possível que alguém cometa crimes para aquela sociedade e ainda vá nas festas, tá bom? Pode ser, ele tinha que ser mais malandro, tinha que ser mais esperto e fazer amigos melhores, ou piores, enfim. Então, seja mais discreto. Você tá fazendo alguma coisa contra a sociedade, mas pro bem das pessoas, sociedade, no caso, a lei local. Você tem que ser mais esperto e não pode ser detido pelas autoridades. Seja esperto, não seja o Cagliostro. O problema é ser pego, né? Exatamente. O problema não é você ser contra a lei porque a lei tá errada. O problema é você dar mole pra lei te pegar. Porra, não faça isso. Crime só é crime se for pego. Exatamente. Né? Se não foi pego, você só fez alguma coisa. Então, assim, se a igreja prendeu, foi porque ele tava errado. E se prendeu, e se denunciaram ele é porque tinha gente inimiga dele que ele não ficou atento. Então, vítima da sociedade, não. Ele foi inocente ali no caso. Ganhou muito dinheiro, usou esse dinheiro e tinha que ser mais malandro com esse dinheiro. Não pode, não. Tá bom. Vacilou. Thiago, considerações finais. Obrigado aí pelo convite, né? E Cagliostro é esse mistério, né? Charlatão, místico, pré-rasputiniano, antediluviano, transplutone ashtarshiraniano. Você decide. Eita porra. Exatamente. Considerações finais, tô pra guerra. Então, acho que consideração final mais importante, a gente confia nos historiadores. Será que não tem os historiadores pra fazer a história desse cara, procurar fonte, fazer um levantamento mais assim? Porque essa coisa de todo mundo só repetir o que uma fonte falou e ninguém nunca mais se questionar sobre o contexto histórico e etc. da época não tá funcionando, assim. É isso. Gostaria de ler teses de doutorado sobre o Cagliostro. Estou esperando elas na minha mesa. Olha aí, ó. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui, a você que tá escutando esse podcast maravilhoso. E é aquilo, não olhe para trás. Porque a Tupá vai defender a monarquia atrás de você. Não vai acontecer. Só a necromonarquia. Não defendemos a família real. Mundo Freak.